E aí, galera, voltando ao curso de História do Brasil agora com Segundo Reinado, conteúdo importantíssimo para esse Enem, para o EMA e para qualquer vestibular do Brasil. Vamos começar pela política interna e tem muita coisa bacana para a gente discutir. Eu vou voltar agora aqui para o cantinho, sair um pouquinho da tela para poder olhar, beleza? Ó, lá no Segundo Reinado nós temos dois partidos, o Partido Liberal e o Conservador, liberais e conservadores. Ambos defendiam uma estrutura oligárquica, imperial e escravista, escravocrata. Não esquece disso, beleza? Lembra lá da regência, onde a gente disse liberal e conservadores são farinha do mesmo saco, porque pertencem à mesma estrutura social, mas divergem na forma de governar. Os liberais querem autonomia provincial, os conservadores querem centralização. Porém, quando os liberais chegam ao poder, eles governam de forma centralizada, porque é mais fácil manter o controle e tirar a autonomia. Nada de federalismo, é mais fácil governar com autoritarismo. Deu para entender? Beleza? Então vamos aqui, ó. Continuando, ó. Divergiam na forma de manter essa estrutura. E nós vamos perceber que esse parlamentarismo, que é o parlamentarismo, que vai ser a forma de governo instituída. Em 47, logo após, segundo Cláudio Vicentino, doutor Cláudio Vicentino, seguindo aqui suas orientações, as eleições do cacete, a farroupilha, as lutas liberais de 1842 em Minas Gerais e em São Paulo, exatamente. Em 42, pessoal, o Ministério Liberal, aquele, lembra, que muito inteligente organizou o Clube da Maioridade e fez com que grande parte dos conservadores apoiassem eles para que o Dom Pedro tivesse a sua maioridade antecipada, ok? Tendo Dom Pedro sua maioridade antecipada, ele, claro que vai chamar quem? Os liberais para governar com ele, formando seu ministério, formando o seu gabinete. Porém, quando chega em 42, esse ministério ele é desfeito e os conservadores voltam, os liberais não aceitam. Isso explode em revoltas sangrentas, onde o Barão de Caxias, que ganhou esse título aqui na Balaiada, aqui no Maranhão, vai ser chamado para reprimir São Paulo e depois quem? Minas Gerais. Não sabia disso? É o vídeo onde conta, presta atenção, ó. Então, e também a Balaiada, que acaba lá em 41. Após todo esse processo, nós vamos ter a organização do Segundo Reinado, com dois partidos que vão se revezar no poder, que o importante para eles era estar ao lado do imperador tirando as suas benesses. Mas como isso funciona? Olha para cá, ó. Vamos lá. Parlamentarismo às avessas. Mas eu guardei para ti uma pérola. Só é o vídeo onde conta. As revoltas liberais de São Paulo e Minas Gerais em 42 foram lideradas por quem? Por uma sociedade secreta chamada de Clube dos Patriarcas Invisíveis. Olha no teu livro de ensino médio. Tenho certeza que não está lá. Isso aqui é pesquisa aprofundada, mas ó, o vídeo está aqui no História em Cena para te contar. Vamos lá? Parlamentarismo às avessas. Todo mundo sabe que no parlamentarismo não é o rei ou a rainha que governa. Quem governa é o primeiro-ministro ou a primeira-ministra. Ok? Beleza? Como foi a Margaret Thatcher, a Dama de Ferro. Pessoal, isso começa lá nas revoluções inglesas, puritana e gloriosa. De lá para cá, o exemplo clássico é a Inglaterra. Então, o povo vota, forma o parlamento. O parlamento escolhe o primeiro-ministro, que é chefe do ministério, que é o executivo. Então, o legislativo, que é o parlamento, forma o executivo. O legislativo forma o executivo. No Brasil, ao contrário. No Brasil, é o executivo que forma o legislativo. Mas como? É agora que eu vou te mostrar com esse esquema aqui, ó. Vamos comparando. Olha para cá, ó. Na Inglaterra, o povo vota, escolhe o parlamento, que é o legislativo, como eu disse, escolhe por meio do voto. O parlamento vota, escolhe no primeiro-ministro, que forma o ministério, ambos formam o executivo. Então o legislativo
acaba formando o executivo, como eu disse a vocês. O primeiro-ministro, ele é chefe de governo, ele governa. A rainha, hoje, Elizabeth II, ela é chefe de Estado, ela não é chefe de governo, ok? Perfeito? Legal. Ela representa o Estado, ela não governa o Estado, que fique bem claro isso. Dom Pedro no Brasil Império. Dom Pedro nomeia o primeiro-ministro, que forma o ministério ou gabinete, que é a mesma coisa. Esse é o executivo, belezinha? O povo vota no parlamento, que é o legislativo. Aqui tem uma coisa. Quando esse ministério assume o poder, digamos que o ministério anterior fosse liberal, agora vai ser conservador. Assim Dom Pedro quis. Ele tem esse poder porque ele é o moderador, de desfazer o ministério. Então ele forma um ministério conservador, que foi o que aconteceu em 42, que levou às revoltas liberais. Automaticamente os conservadores, eles vão tirar dos cargos de governo de todas as províncias aqueles que não eram confiáveis, de delegados, a secretários, presidente de província, que vocês puderem imaginar, tá? Para quê? Para colocar pessoas da sua confiança. Até hoje, quando nós temos eleições para prefeito, para governador, eles fazem isso, tiram todos que não é de confiança, colocam os seus. É chamado de derrubada, isso vem desde essa época. Qual a função? São justamente essas pessoas que foram colocadas dentro das províncias e dentro dos municípios, tá, pessoal, de cada província, são elas que vão manipular as eleições, chamadas eleições do cacete, eleições violentas. Violentas porque elas eram violentas fisicamente e porque eram cobrados também aqui favores, para que esse voto do povo, que está aí entre aspas, chegue aqui um voto controlado, que vai lembrar o futuro voto de Cabresto lá do Brasil República, oligárquico, entendeu? Que ainda não chegou, beleza? Então nós temos as derrubadas, colocam pessoas chaves dentro dos municípios. Elas manipulam as eleições para que o povo vote e forme um parlamento da forma que o ministério queira, ou seja, com pessoas do mesmo partido. Daí o parlamento, ele é formado por parlamentares, deputados ou senadores e senadores, como queiram, mas do mesmo partido do ministério, aqui do ministério, que no caso do nosso exemplo é conservador. Deu para entender? Beleza? É assim, através da corrupção e do controle, da manipulação do voto, esse povo forma um parlamento que tem o mesmo partido do ministério. Então eles vão se entender. Caso isso não consiga acontecer, Dom Pedro tem o poder moderador. Ele pode dissolver o ministério e ele pode dissolver o parlamento. E ele fez isso. Ele dissolveu o ministério e refez 36 vezes. E somente uma vez houve um Ministério das Conciliações que também não deu certo. Legal? Pessoal, o Ministério das Conciliações foi uma busca pela estabilidade do Império, ok? A gente percebeu que o Império ele já começou o segundo reinado, ele já inicia com conflitos. Necessário, então, uma repressão violenta de Caxias. Para tanto, o Ministério das Conciliações. Mas não vai trazer solução. Por quê? Porque os conflitos continuam e o ministério vai ser desfeito. Os interesses particulares de cada partido não permitia essa conciliação. Os interesses regionais de cada partido. Entenderam? Vamos continuar então. Ó, apresento a vocês uma das últimas revoltas provinciais. Cuidado, eu não estou dizendo revoltas coloniais, mas provinciais, porque o Brasil é um império e cada estado hoje, antes, era uma província. Nós estamos em Pernambuco em 48/50. Turma, 48, o que está acontecendo lá fora? Primavera dos povos. O século XIX, segundo Eric Hobsbawm, eu sempre digo isso, é a era das revoluções. Quais são as ideias que são proeminentes no século XIX? As ideias nacionalistas, as ideias liberais, as ideias racistas também e as ideias socialistas, inicialmente o utópico e depois o marxismo, beleza? Esse aqui é o momento em que essas ideias saem da França e ganham vários países e vão dar origem a outras nações, vão dar origem à luta sindical. Cada país que essas ideias chegam, ou as ideias nacionalistas, liberais ou socialistas vão ter força.
Isso nós chamamos de primavera, nascimento, primavera dos povos. Primavera, nascimento de nações, nascimento da luta operária, entenderam? Aqui no Brasil vai ter reflexo, que é a praieira, ok? No contexto externo é esse e no contexto interno nós temos a concentração de terras, nós temos crise econômica e social, que já vem no nosso Nordeste há muito tempo, vocês sabem disso, que é a crise do algodão, que é a crise do açúcar. No Nordeste, principalmente em Pernambuco, já vem todo o século XIX. No Maranhão também. A crise do algodão vem durante todo o século XIX, gradualmente. Perfeito? Vamos para cá, que a gente está falando é de praieira. Então, por que praieira? Porque a sede dos revoltosos ficava na Rua da Praia. Deixa eu destacar aqui para vocês. Rua da Praia. Aqui, na já capital, desde lá do conflito que nós chamamos de Revolta dos Mascates, Recife, capital. Eles lançam o Manifesto ao Mundo, inspirado nessas ideias aqui, ideias nacionalistas e até mesmo, até certo ponto, ideias socialistas. Voto universal, tá? Voto universal, o Brasil é um império, não existe voto universal. O voto é censitário, e é censitário masculino, ok? Quando é que o voto deixa de ser censitário? Na República. E quando deixa de ser censitário masculino? Com Getúlio, 32/34, beleza? Liberdade de imprensa que não existia, garantia de trabalho. Então a gente percebe aqui também tem classes populares e classes médias envolvidas. Nacionalização do comércio, porque o comércio estava na mão de portugueses. E isso incomodava demais os brasileiros, ok? Independência dos poderes, ou seja, fim do poder moderado. Então aqui estão as principais ideias da praieira. E é claro que isso aqui vai contra quem? Vai contra Dom Pedro. Vai contra Dom Pedro II. E ele não vai permitir. Os principais líderes nós temos Capitão Pedro Ivo, General Abreu Lima, tiveram apoio de alguns senhores de engenho, mas era uma minoria, não vão ter força, e a repressão vem muito forte, como sempre, em 1850. A praieira, então, ela marca e fecha um ciclo de revoltas dentro de Pernambuco e no Brasil. Deu para entender? De revoltas, porque a gente vai ter aí mais tarde nós vamos ter a Guerra do Paraguai. Não esqueçam disso, mas a gente está falando de revoltas. E assim a gente finaliza, pessoal, a política interna. Vamos passar para sociedade e economia. Vamos lá?